do Senhor, irmãs, bom dia. Paz do Senhor, irmãs, bom dia. Sejam bem-vindas. Bom dia, Raíssa, Marceni, Aísa. Mas eu vou compartilhar nos nossos grupos. Bom dia, Silvana, Elisângela, paz do Senhor. Só estou compartilhando nossos grupos, irmãs, o nosso link. Já vamos começar. Bom dia, Jane, Rejane, Cíntia. Sejam bem-vindas, irmãs. Pedir para vocês também estarem convidando uma amiga. Estão ouvindo esse louvor? Bom dia, Patrícia, Isabel. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia, Jane. Vamos começar então a nossa live. Eu queria começar com esse louvor, irmãs. Os planos de Deus, os nossos podem serem frustrados, mas os de Deus não. Amém? Patrícia, bom dia. Janaína, sejam todas bem-vindas. Irmã Floraci. Quero começar então com esse louvor. Eu vou baixar para nós começarmos a nossa live. Irmãs, chegamos. Graças a Deus, né? Glória a Deus, estamos acabando os nossos 40 dias. Adriana, Neire, Flávia, sejam todas bem-vindas. Amiga, bom dia. Elisete. Irmãs, hoje, nosso tema da nossa live é Me Fortalece, Senhor, em Ti. Um tema que me colocou muito para pensar. Expectativa, né, irmãs? Nosso último dia de oração, de propósito. Então, primeiramente, aquelas que estão a primeira vez, né, irmãs? Nós estamos fazendo um propósito de 40 dias de oração no Café com Jesus e as Amigas. Cada dia um tema específico, cada dia um propósito. E nesses dias tiveram áudios, algumas lives, eu acho que 3 lives, hoje, né, a 4ª live, algumas lives. E você que não participou, talvez está chegando hoje, que sentiu vontade, que quer participar, quer fazer um propósito de 40 dias, eu te convido, participa, ainda dá tempo. Os áudios estão salvos ali no YouTube, estão salvos no Telegram. Cada motivo de oração, cada dia está aqui também no nosso feed, aqui no Instagram. Então dá tempo de você ainda continuar, começar esse ano 40 dias orando, né, irmãs? Não vai ser no início, no primeiro dia, mas ainda dá tempo. Então participe, se você está precisando de algo, se você está precisando de fortalecimento, ainda dá tempo de você participar, ainda dá tempo de você orar, fazer os teus 40 dias de oração. Então nós estaremos passando para a nossa palavra, mas antes eu quero estar orando. Eu quero pedir, né, irmã? Sempre eu falo, nós não estamos juntas agora numa mesa tomando um café bem gostoso, que era o desejo do meu coração, mas nós estamos juntas numa mesa espiritual. Nós estamos juntas para ouvir o pão, o maná, a palavra que o Senhor vai nos dar e nos entregar hoje. Então eu peço que nesse momento, você que está talvez na correria, talvez está para lá e para cá, você pare, pelo menos para nós estarmos orando, juntas nesse momento. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, nós te louvamos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse propósito. Eu venho te agradecer, Senhor, pelas tuas filhas. Eu venho te agradecer pela tua palavra que tem nos ajudado, tem nos edificado, tem nos confrontado também, Pai. Mas, Pai, nós sabemos que para tudo há um propósito. Pai amado, fala conosco hoje. Pai amado, eu venho pedir, Senhor, a tua palavra, a tua autoridade, mas principalmente, Pai, a tua presença nessa manhã. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor, sem sentir a tua presença.
Que o Senhor vá tocando na internet, que o Senhor vá tocando em cada lar, que o Senhor vá tocando em cada coração. Pai, nos prepara para nós ouvirmos a Tua palavra. Pai amado, que Tua palavra não volte vazia. Mas, Paizinho, que ela faça tudo o que lhe apraz nessa manhã em nós e através de nós. Que não haja impedimento, Pai, derruba toda barreira, toda incredulidade, toda falta de fé, toda opressão, todo cansaço, toda distração, Pai, em nome de Jesus nessa manhã. Paizinho, nos prepara. Paizinho também, Senhor, que o Senhor venha falar, que o Senhor não te cales. Que aquilo que vem de Ti, Senhor, venha sair da minha boca, e aquilo que não vem, Senhor, me cala. Pai amado, fala conosco, Senhor. Fala porque aqui eu sei que tem mulheres que querem Te ouvir, Senhor. Pai amado, que a Tua palavra entre em cada lar como uma flecha, Senhor, fazendo, Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor. Pai amado, que Tua palavra venha frutificar. Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, nós Te agradecemos. E eu peço, Pai, eu Te entrego a Tua direção, Senhor, dessa live. Toma a direção, toma o controle, Deus, é tudo por Ti, para Ti, Senhor, cresça e eu diminua. Pai amado, abençoa cada uma que me escuta, abençoa aquelas que estarão ouvindo, escutando depois, Senhor. Fala, Paizinho, esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Sejam bem-vindas, né? Quem entrou enquanto estávamos orando. Eu vou pedir que vocês fiquem, irmãs, em espírito de oração por mim. Quem me conhece sabe, eu fico bem nervosa nessas lives, mas nem Deus sabe o que Ele preparou para nós essa semana, o que Deus preparou para nós para hoje. É um dia, eu acredito, de muita expectativa, pois estamos acabando um propósito. E hoje, como eu já falei para vocês, o nosso tema é Me fortalece, Senhor, em Ti. Para começar, irmãs, eu preparei para nós algo que a gente já falou bastante esses dias. Nós falamos desses 40 dias sobre oração, sobre propósito, sobre palavra de Deus, mas eu queria falar um pouquinho hoje das nossas armas espirituais. Eu queria começar falando quais são as nossas armas espirituais. Todas nós talvez já sabemos, né, irmãs? Daniele, com saudades, um beijo, amada, também tô. Sejam bem-vindas. Quem é a primeira vez, se quiser colocar aí, irmãs, né, sejam bem-vindas. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, sou a Denise. Sejam bem-vindas. Quem está participando, né, ontem eu vi alguns já comentários que estavam gostando, depois eu vou compartilhar com vocês. Glória a Deus por vocês que tiveram, né, irmãs, juntas, né? Ó, a Jane tá dizendo que tá participando. Se alguém que é a primeira vez, seja bem-vinda. Ó, do Amapá, a Ednair, seja bem-vinda. Roberta, bem-vinda. Então, irmãs, eu coloquei para nós, mesmo que a gente já tenha falado, eu acredito que é importante nós ouvirmos, nós escutarmos, nós falarmos novamente sobre as armas espirituais. Aqui, Paulo, quando ele escreveu ali em Efésios 10, nosso texto base, tá? Mas eu acho que eu não li ainda, Efésios 6:10. O nosso texto base de hoje é: finalmente, fortaleçam-se no Senhor, na sua força e no seu forte poder. Esse é o nosso texto base de hoje. Paulo, quando ele estava falando ali, irmãs, quando ele começou a falar isso, finalmente, na carta de Efésios ele falou muito sobre a família, estratégias espirituais, e ali quando ele vai falar da armadura espiritual, antes de falar da armadura espiritual, ele começa: finalmente, fortaleçam-se no Senhor. A nossa armadura, né, irmãs? Hoje eu não vou falar da nossa armadura espiritual, mas eu deixo para a meditação de vocês ali o capítulo 6 de Efésios, né? Tem a nossa armadura espiritual, fala sobre revestimento espiritual. Eu quero falar hoje um pouquinho das 5 armas espirituais principais. Primeiro, irmãs, nós precisamos entender que há um inimigo. Nós não entramos em batalha espiritual, nós estamos em batalha espiritual todos os dias. O que acontece é que muitas vezes no caminho nós pegamos algumas batalhas a mais. Por exemplo, nós fazemos uma campanha de oração com uma amiga, nós entramos nesse propósito de 40 dias de oração por algo específico, por alguma causa, mas nós estamos diariamente. Há um inimigo determinado, perigoso, irmãs, e nós precisamos saber disso. Não com o intuito de ter medo dele, não.
Porque lá em 1 João 4,4 nos diz assim: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Nós precisamos ter conhecimento, não sermos ignorantes, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, para o inimigo não ter vantagem sobre nós. Mas nós precisamos saber que maior é Deus que está conosco. Maior é Deus do que essa enfermidade. Maior é Deus do que qualquer principado, potestade, inimigo, fúria maligna, opressão, tristeza, tribulação, luto, morte, irmãs. Nós precisamos entender que nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior do que aquele que está no mundo. Então, há um inimigo, irmãs. Primeira coisa, para nós usarmos armas, nós precisamos entender que nós estamos em uma batalha espiritual. Pelas nossas vidas, pelo nosso casamento, pela vida dos nossos filhos. Há um inimigo. Então, a primeira arma que eu apontei para nós, irmãs, é a oração. E eu falo oração, muitas vezes nós entendemos que oração é quantidade, é tempo, é uma hora, é sacrifício, é somente oração na madrugada. E não, irmãs. Quem participou do propósito, vocês viram, né, irmãs? Foram minutos de oração. 3 minutos, eu acho que a oração mais longa que foi feita ali nos áudios foram de 4 minutos, não sei se chegou a 4 minutos. Então, irmãs, não é sobre quantidade, não é sobre sacrifício, o sacrifício já foi pago. É sobre nós orarmos, é sobre intimidade, relacionamento. Talvez vocês, por escutarem 40 dias a minha voz, vocês já conheçam ela. Talvez se eu mandar um áudio novamente sem o meu rosto, vocês vão saber, essa voz é da Denise. Por quê? Porque vocês escutaram. Porque nós oramos juntas. Assim é com Deus, irmãs. Quando nós passamos a escutá-lo, a falar com Ele, a ler a sua palavra, há relacionamento, há intimidade. Nós conhecemos quando é Deus que fala conosco. Bom dia, né? Sejam bem-vindas aí. Eu vi que tem bastante irmãs entrando. Sejam bem-vindas. Então, irmãs, a oração. Nós precisamos entender que é uma arma. Vai ter vários tipos de oração. Vai ter aquele tipo de oração que a gente quer repreender, que a gente está fervorosa, que a gente levanta as mãos, que a gente faz, né, uma oração forte. Não existe oração forte, mas todas as orações são fortes. Porque a oração não depende de quem faz. O poder da oração não está na nossa voz, não está na nossa eloquência, não está naquilo que nós falamos, não está na tonalidade. Eu estou gritando, eu estou ordenando, não. O poder da oração está em quem a escuta. O poder da oração está em Deus. O poder da nossa oração está em quem nos ouve. Quem sabe o que nós estamos pedindo, irmãos. Enquanto a igreja orava, lá em Atos diz que Pedro era liberto da prisão. Enquanto Cornélio orava, irmãs, ali o Senhor mandou homens na casa de Pedro, me traga a Pedro. Enquanto Neemias orava, o Senhor lhe deu estratégia. Enquanto Daniel orava, havia batalhas espirituais. Quando nós vemos na Bíblia, quando nós lemos lá, enquanto eu orava, enquanto alguém orava, nós vemos que coisas estavam acontecendo. Então não é porque nós somos super mulheres, porque nossas orações são maravilhosas, porque nós, meu Deus, eu tenho uma oração linda, não. A oração está em Deus. A oração está quando nós abrimos o nosso coração, espírito, e em verdade, muitas vezes dizemos, Senhor, eu não sei nem como orar. Senhor, eu não sei como fazer. Eu vou confessar para vocês, muitos estavam ali no áudio. Irmãs, tinha dias que eu ia orar e eu ficava tão nervosa que eu tinha que gravar o áudio 3, 4 vezes. Porque eu dizia, Senhor, eu não sei nem orar e essas mulheres vão estar me escutando orar, Senhor, como é que eu vou orar? Porque, irmãs, oração é algo íntimo. Eu digo que a nossa oração parece que a gente está se despindo para Deus, é algo às vezes muito íntimo. E muitas vezes quando nós oramos para os outros ouvir, parece que a gente quer falar bonito. Parece que a gente quer, assim, não quer falar errado. Mas não é sobre nós. É sobre quem ouve. Se você orar ou dizer assim, Senhor, eu não sei nem orar, me ensina a orar. Os discípulos pediram isso para Jesus. Então, irmãs, a nossa oração não está em nós. Não está em quantidade. Não está numa oração bonita. Não está em você declarar soberano, maravilhoso. Claro, é muito bom a gente adorar. Mas a nossa oração, ela deve vir do coração.
A nossa oração está no poder dele que nos ouve. Por isso que hoje o nosso pedido é: nos fortalece no Senhor. Então, primeira arma, irmãs, tá? Primeira arma é a oração. De coração, sincera, verdadeira. Até mesmo, irmãs, eu quero falar uma coisa assim que eu falo muito, principalmente no quarto de guerra. Oração não é emoção. Nós não oramos porque nós sentimos vontade de orar. Nós não oramos porque nós, eu tô muito bem, eu quero orar, fazer aquela oração bonita, não. Nós oramos até mesmo para dizer: Senhor, eu não quero orar. Senhor, eu tô triste. Senhor, eu não tô desanimada, não sinto vontade de estar aqui com o Senhor. Me ajuda. Então, irmãs, oração não é emoção, nós não oramos quando sentimos. Oração é decisão. Nós oramos porque nós sabemos que nós precisamos falar com Ele. Nós oramos porque nós sabemos que Ele nos escuta, porque a Bíblia diz que Ele não está com os ouvidos fechados, nem a sua mão está mirrada para que não possa nos abençoar. Nós oramos porque a Bíblia diz: clama a mim. E ainda continua aí: responder-te-ei. Nós clamamos, nós oramos porque nós sabemos que Deus responde. Amém, irmãs? Amém? Depois eu passo informações, né? Vi que vocês estão perguntando do quarto de guerra. Depois nós vamos, né? No finalzinho eu vou passar alguns avisos para vocês. Tá, irmãs? Segunda arma espiritual para nós, irmãs: a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é arma. Em Efésios, lá 6 diz, irmãs. Mas não é arma para os outros. Não é uma espada para você estar usando. A Bíblia diz, Deus diz, o pastor diz, né? Eu ouvi na igreja, você está lá, eu digo assim, irmãs, parece, é feio, tá, a palavra, mas eu digo assim, bibliada. Porque parece assim, a gente está batendo com a Bíblia, sabe? Nos outros. A Bíblia diz o quê? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós fomos convencidas, não alguém talvez machucando nós com a palavra de Deus. Mas muitas vezes talvez em amor, em espírito. O Espírito vivifica, a lei mata, a letra mata, irmãs. A gente ficar lá, principalmente para uma pessoa desviada, para um esposo que talvez a primeira, ali, né, acho que é a Volene, a primeira é a oração. Obrigada ali, né, as meninas estão colocando, tá, irmãs? Então, a palavra de Deus, se ela é usada para machucar, para constranger, para falar sobre pecado, irmãs, nós estamos matando. A palavra de Deus ali, a Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes. Então, ela corta para fora e ela corta aqui, ó, para dentro, alma e medula, discernir, dividir alma e espírito. Então, a palavra de Deus, primeiro ela vem em mim, para depois através de mim. Ela sim, ali, né, no mundo espiritual, vai dissipar, vai repreender, a gente declara a palavra de Deus a diferença, mas também nós, irmãs. Então, a palavra de Deus não é só uma arma para a gente estar com a espada para todo mundo, mas é uma espada para nós, para o nosso espírito. Nós precisamos da palavra de Deus. Quer ver um exemplo, irmãs? Jesus no deserto. Jesus, ele combateu o diabo, está escrito. Mas ao mesmo tempo, irmãs, quando Jesus declarava, eu tenho certeza, que quando ele trazia a memória, mas nem só de pão viverá o homem, aquilo fortalecia ele para ele estar de jejum. Quando nós estamos de jejum, irmãs, se nós trazemos esse versículo, parece que fica mais fácil. Não, Senhor. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Então me dá graça para me terminar esse jejum. Me dá graça, Deus, eu tô com fome, eu tô fraca, né? Às vezes a gente fica tonta. Estão comigo, irmãs? Então a palavra, irmãs, está escrito. Antes de ser para o inimigo, antes de ser para o mundo espiritual, é para você, é para mim. Quando nós declaramos, olha só esse versículo que eu comecei com você, né? Comecei dividindo com vocês. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se você está passando uma grande tribulação, uma enfermidade, às vezes uma afronta maligna, e você começa a declarar, irmãs. Eu digo que na primeira vez parece que a gente está meio capenga, a gente está meio triste. Ai, Deus, tua palavra diz. Mas quando nós começamos, não, mas a palavra de Deus diz para mim que maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está comigo do que essa enfermidade. Maior é aquele que está comigo do que essa afronta, do que essa calúnia. Irmãs, vai ficando diferente. Vai ficando diferente quando nós ouvimos resistir
ao diabo e ele fugirá. Não, mas para aí, eu tenho que só resistir. Quem vai fugir é ele, não sou eu. Então a palavra de Deus, irmãs, orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, irmãs, trazer a existência. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, eu estou fraca, mas a tua palavra diz, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, então me dá esse poder, me anima com o teu poder. Pai, a tua palavra diz que a tua alegria é minha força. Senhor, eu não estou alegre, Senhor, eu estou triste. Senhor, olha tudo que está acontecendo, então me mostra a tua alegria, Pai, que diz na tua palavra. Promessa, irmãs, Atos 16, 31, está orando pela sua família, começa a trazer a existência. Pai, a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vejo, Senhor, eu não estou vendo, mas a tua palavra diz, o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir. Irmãs, é diferente. Nós começamos a nos alimentar, nós começamos a tomar posse. Nós começamos ali, como diz a palavra, trazer à existência aquilo que não é como se já fosse, porque não é sobre o que nós estamos pedindo. É sobre aquilo que Deus declarou, Deus prometeu, Deus deixou para nós. A Bíblia tem 8.000 promessas para nós. E muitas vezes nós não sabemos quais são para a gente pedir, para a gente orar, para a gente tomar posse, para a gente se levantar, porque a promessa até mesmo de abandono, não deixarei, não abandonarei, eu estou contigo. Então a palavra de Deus também é a segunda arma espiritual, irmãs. A próxima é o louvor. Terceira arma espiritual, o louvor. Salmos 22, 3 diz que Deus habita em meio aos louvores. Um exemplo que eu quero dar para vocês, irmãs, como o louvor é poderoso. E eu quero dizer para vocês assim, até uma experiência pessoal, irmãs. Uma experiência pessoal que aconteceu comigo, eu conto, né, lá no quarto de guerra para as meninas. Eu não tinha contado até em live, porque eu tenho vergonha. Mas algo que aconteceu. Um dia, irmãs, eu gosto de fazer almoço com fone no ouvido, escutando louvor, ouvindo louvor, tudo, né, limpando a casa com louvor. Parece que tudo fica mais fácil quando a gente está ouvindo louvor, cantando, louvando. E nesse dia, irmãs, eu estava fazendo almoço e era um louvor de adoração. E ali dizia, te adorar é o que sei, te adorar é o que sou, né? Todos vocês acho que conhecem esse louvor. E eu estava adorando, irmãs. Ao meu ver, eu estava adorando. Algo pessoal, algo íntimo, né, irmãs? Nossas experiências não servem como base. É algo que eu passei, talvez a sua experiência seja diferente, né? Não quero colocar como regra. Não é assim, Deus é pessoal. Mas enquanto eu estava ali adorando, irmãs, veio claramente para mim, você está adorando as panelas. E eu comecei a rir, mas eu digo assim, acho que isso é carne, isso não é Deus me falando. Exatamente assim, irmãs, né? Você está adorando as panelas. Atos 16, 31. Tá, Débora? Atos 16, 31, promessa de Deus, né? E ali, irmãs, quando eu ouvi aquilo assim, fiquei, né, pensando, eu digo assim, não, eu estou fazendo, limpando minha casa, fazendo almoço, eu estou adorando a Deus. Só que nisso, irmãs, eu comecei a me lembrar qual tinha sido a última vez que eu estava adorando a Deus sem estar limpando a casa, sem estar fazendo almoço, sem estar lavando uma louça, sem estar fazendo alguma outra coisa. E eu não me recordava qual tinha sido o último dia que eu tinha parado tudo e somente adorado a Deus sem fazer nada, somente por estar ali com Ele. E aquilo me constrangeu, irmãs. E eu comecei a meditar que realmente, não que o meu louvor Deus não estava recebendo, não que não era certo eu estar fazendo almoço, cantando, adorando ao Senhor, mas eu entendi que também era necessário eu louvar apenas o Senhor, não fazendo as outras coisas como em segundo plano, eu estou primeiro lavando a louça, depois adorando, não. Que era necessário, talvez em algum momento do meu dia eu largar tudo e escutar o louvor, adorar somente o Senhor. Então, claro, como eu disse para vocês, né, irmãs, uma experiência pessoal. Mas que eu entendi que o louvor também é uma arma. Deus também queria falar comigo através daquele louvor.
mas eu estava ocupada demais, estava ouvindo meus filhos, estava ouvindo os vizinhos, estava ouvindo o caminhão do ovo, estava ouvindo o barulho da panela de pressão, estava ouvindo muitas coisas, e o Senhor queria falar comigo, mas eu estava ocupada demais. Então o louvor, irmãs, é uma arma espiritual. Quando nós louvamos, aqui diz que o Senhor habita. Quando você talvez não está sentindo a presença de Deus, comece a escutar louvores e clamar e ouvir o que aquele louvor está te falando e pedir a presença de Deus, porque Deus não vai contra a sua palavra. Se Ele habita no meio dos louvores, Ele vai estar ali. Muitas vezes, talvez você está como eu, ocupada demais e não estava sentindo a presença de Deus ou adorando. Como eu disse, né, irmãs, algo pessoal, não quero dizer para vocês não fazerem almoço, eu continuo fazendo almoço com o fone no ouvido, mas eu entendi que era muito necessário também parar e louvar a Deus, não em segundo lugar, mas em primeiro, com o meu corpo, com os meus olhos, com a minha boca, com as minhas mãos, estar totalmente ali entregue. Então eu coloquei para nós um exemplo, irmãs, do mundo espiritual. O que acontece quando nós louvamos no mundo espiritual? Lá em 1 Samuel nos conta, irmãs, um exemplo de Saul e Davi. Quando Saul era ali incomodado, atormentado por um espírito, Davi, ali o que diz, né? Davi, ele pegava a sua harpa e tocava. Tanto que o Saul mandou chamar, irmãs, uma pessoa que tocasse harpa bem, por causa que a música aliviava, o louvor, a adoração aliviava e aquele espírito saía. Olha o que acontece no mundo espiritual quando nós estamos louvando. Talvez, irmãs, né? Talvez eu digo de mim mesma, né, irmãs? De mim mesma, né? Talvez quanta coisa de nós não sai quando nós estamos louvando. Opressão, cansaço, quando nós estamos louvando. No mundo espiritual, o que não acontece nós não vemos. Então, terceira arma para nós, irmãs, o louvor. E junto, quarta arma, eu coloquei a adoração. É junto, irmãs. Falei no dia que falamos sobre adoração, eu até coloquei no áudio, né, irmãs, que adoração não é somente louvor. Adoração é uma vida. Adoração não é somente a gente se jogar no chão, se ajoelhar, se quebrantar, chorar, erguer os braços, não. Adoração pode ser aquela forma quietinha, que tu fica somente com os olhos fechados, sentindo a presença de Deus. É muito íntimo, é muito particular. Cada um adora do seu jeito. E Deus é maravilhoso, porque Deus recebe, né, irmãs, assim, do nosso jeito. Algumas com uma adoração talvez mais extravagantes, outra talvez mais quietinha, sentada, sentindo a presença de Deus, chorando, ou enfim, não chorando, também é adoração. Mas a adoração, irmãs, ela tira o foco do problema. A adoração, ela tira o foco de nós e ela coloca o foco em Deus. Quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a declarar, Senhor, olha tudo que o Senhor já fez. Quer ver um exemplo, irmãs, que eu gosto muito de lembrar, muito assim, né, de lembrar, quando eu me sinto pequena, quando tem algo, eu digo assim, Senhor, o povo no deserto, o Senhor estava com uma coluna de fogo, o Senhor estava ali, né, de dia com uma nuvem, para eles, né, não pegarem sol. Como que o Senhor não vai cuidar de mim? Como que o Senhor não vai cuidar de nós, irmãs? Se até do sol o Senhor cuidou daquele povo no deserto. Então, quando nós começamos a adorar o Senhor por aquilo que Ele já fez na sua palavra, quando nós começamos a adorar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, nós começamos, não, mas o Senhor já fez, mas o Senhor é fiel. Mas o Senhor fez mais do que eu pedi, do que eu pensei, eu não merecia, mais do que eu mereço. Então, irmãs, nós tiramos o foco de nós. O problema parece pequeno. As coisas parecem menores, porque o diabo, ele vai querer o quê? Ele vai querer, vamos dizer assim, irmãs, colocar no teu rosto, na tua mente, somente o problema. Ele vai querer que você pense que não tem solução, que não tem jeito, que Deus te abandonou, que você está sozinha, que você não tem força. O diabo, ele vai querer que você olhe aquele problema com ali uma lupa, para que fique bem grande.
E quando nós tiramos o foco do problema e olhamos para Deus, aquilo começa a ficar tão pequeno, irmãs. Quando a gente olha para a grandeza do Senhor, quer ver um exemplo, irmãs, que fala muito comigo sobre a grandeza do Senhor? A Bíblia diz lá em Jó que o Senhor dá limites para o mar. Olha o mar, irmãs. Olha o tamanho do mar. A Terra, né, seria o planeta água. Se Deus dá limites para o mar, até aqui você pode ir, daqui você não pode. O que é o meu e o teu problema para o Senhor? O que é o que nós estamos passando para o Senhor? Se Deus segura até o mar, que talvez seja uma das coisas maiores que tem na Terra. Então, irmãos, nós precisamos tirar o foco do nosso problema. Deus, tu podes. Senhor, o Senhor quer fazer, como o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas Deus, tu podes. A adoração tira o foco de nós mesmas, tira o foco do problema e leva o foco para Deus. E a última arma que eu separei para nós, irmãs, é o jejum. O jejum, irmãs, é uma das maiores armas espirituais. Não como barganha, não como troca. Nós não jejuamos para Deus fazer algo. Nós não jejuamos porque Deus vai ficar com pena, porque Deus vai sentir que nós estamos nos sacrificando, não. Nós jejuamos, irmãs, porque nós queremos estar sensíveis ao ouvir a voz de Deus. Nós jejuamos para dizer, Senhor, o Senhor é mais importante do que esse alimento. Nós jejuamos porque nós queremos, irmãs, a ação do Espírito Santo em nós. Nós queremos estar sensíveis, nós queremos estar próximas. Esse é o propósito do jejum. Jejum não é barganha, jejum é fortalecimento. Jejum é revestimento espiritual. Jejum é intimidade com Deus. Jejum. Tá sem áudio? Alguém mais tá sem áudio? Né? Ó, eu acho que a Vera, né, tá perguntando como jejuar. Eu vou fazer um áudio, irmãs, para nós no YouTube, como jejuar. Porque foi um dos mais pedidos ali nesses 40 dias de oração. A Débora, né, sim, faço, mas sinto muita dor de cabeça. É um pouquinho normal, né, mas às vezes o tempo, tá? Mas a gente tem que entender o propósito de jejum. Quem não consegue, irmãs, tá? Jejuar, por exemplo, por várias horas, talvez comece fazendo um jejum tirando algo. Tire algo da sua vida, sabe? Por exemplo, faça uma semana de jejum sem chocolate, sem refrigerante, sem café, sabe, irmãs? Eu, né, mas vou falar de novo, né? Algo, deixa eu aumentar aqui, acho que o áudio tá ruim, né? Para algumas, tá normal. Ó, a Fabiana disse que tá normal. Irmãs, né, tem pessoas, por isso que eu digo, eu vou falar de vocês assim, ó, de mim mesma, tá? De mim mesma. Tem pessoas que dizem que jejum parcial não adianta. Eu, baseado ali em Daniel, irmãs, o jejum de Daniel não foi um jejum de horas sem comer. Ele disse ali que, né, ele se absteve dos manjares, de coisas boas ali que o rei servia. Então, baseada em Daniel, eu acredito em jejum parcial. Eu faço muitas vezes jejuns parciais, sabe? De tirar determinada coisa. Esther, agora que eu tive aí, amiga, que saudade. Ótimo, ótimo que o áudio tá normal, meninas, que bom. Então, eu faço jejuns parciais também, mas eu acredito no jejum parcial. Principalmente se você não tem o hábito de jejuar, ajuda até você começar, né, fazer ali um jejum de mais horas. Mas eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, jejum sem oração é dieta, irmãs. Então, não adianta você jejuar, por exemplo, passei a manhã em jejum, mas foi pro centro, foi pagar conta, ficou na internet, passeou, viu a amiga. Não, irmãs. Tira esse tempo para estar com Deus, para estar na sua palavra, para talvez estar ali um pouquinho mais fora das redes sociais, para não ver nada que venha, né? Talvez tirar o teu espírito, talvez tirar a tua paz, sabe? Então, assim, ó, faça esse jejum, mas com oração. Faça jejum com propósito. Senhor, eu estou fazendo esse jejum porque eu quero fortalecimento espiritual. Eu estou fazendo jejum porque eu quero estratégia. Me ajuda, né, irmãs? Coloque alguma coisa. Ó, Elisângela até disse, é jejum intermitente. Realmente, irmãs, né? Jejum sem oração, é pra gente emagrecer. Então, comece, irmãs, aos poucos. Mas, comece. Lembrando, irmãs, não é sacrifício.
é relacionamento, é intimidade. Não é troca, jejum, não é barganha, irmãs. Não é barganha. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero que o Senhor faça isso. Não, irmãs. É relacionamento. Senhor, eu vou jejuar porque a tua presença é mais importante do que a comida. Eu vou jejuar porque eu quero o Senhor em primeiro lugar. E terminando, irmãs, já falamos das armas espirituais, seriam essas. Eu quero deixar para vocês 2 Coríntios 4:7, que diz assim. Ótimo, ali a Adriana já colocou, né? Às vezes só sair, mas às vezes é conexão, né? Sair e entrar de novo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu me confundi ali, né? Mas coloquei pra vocês assim, ó, né? Falei ali um pouquinho errado, nervosa, né? Mas a excelência, irmãs, e o poder são de Deus. Aqui Paulo estava dizendo o quê? Que nós somos vasos de barro. Hoje, nosso motivo de oração, nosso propósito de oração é: me fortalece em ti, Senhor. O nosso fortalecimento, a nossa força, poder, se há algum, irmãs, não é de nós. Não é de nós. Tudo é de Deus. Nós somos o vaso de barro. Aqui ainda diz, para que o poder e a glória sejam de Deus e não de nós. Por que eu trouxe esse versículo, irmãs? Porque talvez a Bíblia fala também do dia mau. Talvez você começou esse propósito de 40 dias. Talvez você não conseguiu concluir. Talvez você não teve força para orar. Talvez você não está tendo força para ler a palavra, para jejuar, para cantar louvor, para adorar. Porque também passamos por isso, nós somos humanos. Lá em Salmos diz para nós, Salmo 103, que Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se que somos pó. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe quantas vezes nós choramos, nós gritamos, dizendo: Senhor, eu não estou conseguindo, me dá força. Senhor, me sustenta, não deixa eu cair, não deixa eu desistir, não deixa eu desanimar, não deixa eu morrer. Por isso, irmãs, eu trouxe sim todas essas armas espirituais. Mas tudo isso aqui, irmãs, por mais que a gente use certo, que a gente se esforce, a força, o poder não vem de nós. Não existe super mulheres. E Deus não está em busca de super homens e super mulheres. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus chamando uma pessoa que não queria. Eu vejo Deus chamando uma pessoa medrosa, irmãs. Exemplo, Josué. Ah, Denise, mas a Bíblia não diz que ele é medroso. Irmãs, eu não acredito que Deus falou mais de 3 vezes para uma pessoa corajosa. Seja forte, seja corajoso. Eu acredito que Deus sabia que Josué estava com muito medo e sabia que ele precisava ouvir. E ouvir de novo, e ouvir de novo para ele receber na 3ª vez. Eu vejo Deus chamando Moisés. Eu nem quero falar do passado de Moisés. Mas eu vejo quando Deus chama Moisés, Moisés dizendo: não, Senhor, não vamos escutar. Primeira desculpa, depois: não, Senhor. Quem vão... né? Calma aí, gurias, desculpa. Eu vejo Deus chamando Moisés e Moisés dizendo: não vão acreditar em mim. Depois eu vejo Deus chamando Moisés e Moisés dizendo: ah, mas quem eu vou dizer que me chamou? Por último, Moisés dizendo: Senhor, mas envia outro, eu não sei falar. Moisés dando desculpas. E mesmo assim o Senhor: não, Moisés, então eu vou colocar Arão, mas é você. É você que eu vou falar, é você que vai ser o líder. Arão vai falar com o povo, mas é contigo que eu falarei. Eu vejo Deus chamando Jael, irmãs, para uma grande missão. Livrar um povo que estava ali escravo dentro da sua casa. Eu vejo Deus chamando ali Paulo, o colérico que a gente fala, uma pessoa difícil. Pedro lá, o eufórico. Pedro era muito emotivo, reagia na hora. Eu não vejo Deus chamando mulheres e homens perfeitos. Eu vejo Deus chamando pessoas talvez como eu e você, que não se sintam capazes,
que tem lutado para estar fazendo o que Deus colocou em suas mãos, que talvez todo dia orem e peçam, Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo. Mas eu vejo Deus nos fortalecendo, Deus nos sustentando, Deus nos animando, Deus dizendo para mim e para você, eu estou contigo e você não vai parar, não é sobre os teus planos, é sobre os meus planos. Eu vejo Deus dizendo para você, não é sobre os teus propósitos, é sobre o meu propósito, não é sobre a tua família, é sobre a minha família que eu te coloquei para você cuidar na terra. Então, irmãs, que nós venhamos fazer a nossa parte, sim, mas sem culpa, sem constrangimento. Eu não consigo, eu não dou conta, eu tenho que fazer de determinada maneira, não, porque Deus sabe a tua estrutura, Deus sabe a minha. E Deus sabe o que nós conseguimos e Deus sabe principalmente o que nós não conseguimos. Por isso que a Bíblia diz que Ele chama os fracos, os loucos, para confundir os que são. Ele chama as coisas fracas desse mundo. E glória a Deus, irmãs, que Ele chama as coisas fracas, porque o poder é dEle. Então eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei os gigantes que você enfrentou, você não sabe talvez os gigantes que eu enfrentei para estar aqui nessa manhã. Mas glória a Deus que a força não é nossa. Glória a Deus que o poder não é nosso. Glória a Deus que nós somos apenas o vaso. Desculpa, mas eu estou nervosa. Nós somos apenas o vaso. E o poder é dele. A glória é dele. É tudo dele, por ele e para ele. Que eu e você possamos tomar o nosso lugar de vasos e estar lá como Jeremias 18 diz, entregue às mãos do oleiro, sem questionar. Apenas, Senhor, eu confio. Senhor, se é para mim, então me fortalece. Senhor, se é para eu fazer algo, faça que nem Moisés, a tua presença vá comigo. Porque nós tendo, irmãos, a presença de Deus, o resto nós vamos dar conta. Nós tendo a palavra de Deus sobre nós, o Espírito de Deus sobre nós, o que nós estamos passando antes de ser o nosso inimigo foi permissão de Deus. O Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos amparar, e o Senhor vai avançar conosco. Amém? Amém, irmãs? Eu quero estar orando. Eu vou dizer para vocês que foi muito difícil essa palavra nessa manhã, mas eu espero que vocês tenham recebido da parte de Deus aquilo que Ele entregou para nós. Amém? Vamos orar, irmãs? Senhor, meu Deus, Pai amado, nós te louvamos. Pai amado, nós viemos te agradecer, Senhor, por esses 40 dias de oração. Eu venho te agradecer pelas tuas filhas, Deus, que estiveram juntas, que estiveram orando, que estiveram clamando, que estiveram fazendo propósito juntos, Senhor. Eu venho te agradecer, Senhor, por aquelas que começaram, que talvez não tiveram força, Senhor. Como falamos, Deus, tudo é por ti, tudo provém de ti, tudo é pelo teu Santo Espírito, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, nos ajuda. Por isso eu peço, Senhor, nos fortalece. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nós caminharmos na tua força e na força do teu poder, Senhor. Porque, Senhor, sabemos que quando caminharmos na nossa força, nós vamos cair. Nós sabemos, Pai, que quando nós caminharmos na nossa carne, nós não vamos aguentar, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela tua presença, Senhor. Pelo teu discernimento, pela tua revelação, pela tua convicção, Senhor, que o Senhor está conosco. Pai amado, capacita cada uma para essa grande missão que o Senhor tem colocado na vida delas. Capacita cada uma, Senhor, para cumprir a tua vontade, o teu chamado, a tua missão, o teu propósito, Deus, porque é tudo de ti, não é sobre nós, Deus. Pai amado, eu venho orar, Senhor, por aquela que talvez está desanimada, por aquela que está afastada, por aquela que talvez tenha dito, Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Pai querido, dá ânimo. Pai querido, dá força. Pai amado, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essa mulher vai voltar a ouvir a tua voz.
que essa mulher vai voltar a adorar, que essa mulher vai voltar a adorar, Senhor, em espírito e em verdade, vai voltar a fazer aquilo que ela não fazia, Senhor. Não por nós, mas porque nós sabemos em quem nós temos crido, porque nós sabemos que o Teu Espírito dá vida, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor pode trazer vida ao vale de ossos secos, Pai amado. Eu oro, Senhor, fortalece a cada uma, Deus, seja com cada uma, dá a Tua força, Pai, o Teu poder, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Eu quero estar agradecendo. Estar agradecendo, irmãs, cada uma de vocês que tiveram nessa jornada dos 40 dias. Aquelas que talvez não conseguiram acompanhar certinho os 40 dias, mas que talvez estão ouvindo, começaram depois. Irmãs, que Deus abençoe, que Deus recompense, que Deus, aquilo que Ele começou na vida de vocês, eu quero dizer para vocês que Deus é fiel para terminar. Deus não deixa pela metade, Deus começa, Deus termina. Ele é fiel. Continue, permaneça, sem culpa, sem constrangimento, sem pensar que você é menos, que você não dá conta, não, irmãs. O dia mal vem, Deus sabe da nossa estrutura, é tudo dele, por ele, para ele. E eu quero passar 2 avisos para vocês, irmãs, que sexta-feira que vem nós voltamos com o nosso Clube do Livro, né? A direção que eu tive não foi começar o Clube do Livro enquanto estávamos fazendo os 40 dias, foi terminar os 40 dias, depois fazer o Clube do Livro, né? Pra gente estar assim, até conseguir acompanhar quem estava nos 40 dias, quiser continuar no Clube do Livro, tá, irmãs? Ele é gratuito. Vai ser assim na live, nós vamos estar lendo 3 capítulos por semana. Vamos ter ali um PDF para fazer as nossas anotações, o que Deus tem falado conosco. E vamos ter a live na sexta-feira, tá? Mas o nosso primeiro livro desse ano, nós vamos trabalhar identidade, propósito, chamado, tá? Deixe-me apresentar você, da pastora Thalita Pereira. Até, irmãs, quem me indicou esse livro, tá aí na live, foi a Esther. Esse livro veio no momento de cura, irmãs, sobre identidade. Então agora eu quero estar passando para vocês. Elisete, amiga, beijo. Quero passar para vocês. Ana, irmãs, eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários de vocês, mas eu estou gravando, depois eu vou ler os comentários de vocês, tá? Então vocês participem. Quem não tem o livro não tem problema, participa da live. Eu vou colocar o PDF nos nossos grupos, eu vou colocar ali um teste de identidade para nós, sabe? Quem pensa assim, eu não sei quem eu sou, eu tenho crise de identidade, eu vou colocar para nós um teste de identidade, pra gente estar se conhecendo, pra gente estar vendo, né, segundo a palavra de Deus, quem nós somos. É muitas vozes dizendo o que nós temos que ser, é muitas pessoas querendo dizer o que nós temos que ser, mas há uma única voz verdadeira, que é aquele que nos formou, irmãs, a voz de Deus. Então, semana que vem nós começamos o Clube do Livro, e semana que vem, dia 18 também, nós começamos, irmãs, nós voltamos os encontros Café com Jesus e as Amigas, tá? Tô vendo algumas irmãs aí que participam todos os sábados. Irmãs, é sábado, das 8 às 9 da manhã, nós estamos ali pelo Google Meet, com uma palavra, um louvor, às vezes algum testemunho, sempre uma irmã diferente, nós voltamos. Vou colocar, irmã, ali nos grupos do WhatsApp o link para vocês entrarem, tá, irmãs? É colocado na sexta-feira, sábado de manhã, uns minutinhos antes eu lembro, tá? Eu lembro vocês, irmãs, nosso encontro, participem, tá, irmãs? Ali no Google Meet, irmãs, é limitado para 100 pessoas, tá? Então, assim, ó, não sei se vai dar, né? Nós estamos com muito grupo no WhatsApp, então não sei se vai dar para todas entrarem. Então eu quero dizer para vocês, entrem às 8 horas, é das 8 às 9, tá? Para vocês conseguirem entrar, não sei se vai dar para todas entrarem. Então entrem às 8 horas, começamos no dia 18 e dia 17, nossa primeira live do Clube do Livro, tá, irmãs? Sobre quem quiser participar. Irmãs, né, vocês estão pedindo o quarto de guerra. Eu não vou falar porque eu não tô com turma aberta, irmãs, vai abrir pro finalzinho do mês, tá? O que tá aberto ali, as inscrições é pro quarto de guerra para mentoras.
tá? Quem quiser ser mentora, quem quiser passar a mentoria, né, me chama ali, eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Ó, a Vanessa tá com saudade do café, amei, mas eu também tô louca de saudade, né? 8 horas da manhã no sábado, tá, irmãs? E na sexta-feira, a live do Clube do Livro também, às 9 horas da manhã, na sexta-feira, tá, irmãs? Para entrar nos grupos do WhatsApp, irmãs, o link na bio, tá? Vocês vão colocar ali, né, o Café com Jesus, e vai aparecer assim um link azulzinho. Vocês cliquem ali e vai aparecer, tá? Para vocês o grupo do Café com Jesus, quem quiser entrar. Quem não conseguir pode chamar no direct, tá? Vou mandar, Vanessa, vou mandar agora nos stories o link do nosso livro, tá? Do Clube do Livro, quem quiser participar, tá bom, irmãs? É gratuito, participem, o PDF também vou colocar no grupo para vocês. Olha, você tá dizendo que no Meet agora é 250. Ah, então aumentou, irmãs. Olha, 17 a nossa live sobre o Clube do Livro, tá, irmãs? Amém? Irmãs, eu quero agradecer todas vocês. Que Deus abençoe, que aquilo, né, que você plantou, em nome de Jesus, foram 40 dias de plantio. Nós plantamos, nós regamos, nós profetizamos, nós clamamos. Deus é fiel para cumprir. Nós fizemos a nossa parte. Eu sei que Deus é fiel. Trancou, irmãs, voltou. Eu tava me despedindo, não sei se deu. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Paz, irmãs.